Meus irmãos, vamos ler a palavra do nosso Deus, que daqui a pouquinho nós queremos celebrar juntos a ceia do Senhor. E eu queria convidar você a abrir comigo. Nós vamos ler um versículo curto, mas que vai servir de reflexão para a gente nessa noite. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, Romanos, capítulo 12. Carta aos Romanos, no capítulo 12. Nós vamos ler um versículo, que é o versículo 11. Romanos 12, no versículo 11. Meus irmãos, quem está visitando a gente aqui, antes da gente ler, quem não é membro da igreja, está nos visitando nessa noite, Deus te abençoe. A senhora já é uma visitante cativa aqui, né, de carteirinha, Deus te abençoe. Vocês também, né? A galera aí da saúde já são aí nossos visitantes aqui de carteirinha. Deus te abençoe também, já não é a primeira vez que você vem aqui, né? Você já veio outras vezes, né? Deus abençoe demais a vida de vocês. Alguém mais que eu deixei de ver? Olha aí, Deus te abençoe do seu lado, Zeca. Deus abençoe sua vida. Que bom que você está aqui com a gente. Deus abençoe demais vocês, viu? Vocês aí que são nossos visitantes de carteirinha, nós estamos orando por vocês, sabia? Porque o que nós queremos é que muito em breve vocês saiam da condição de visitante para a condição de membros aqui da nossa igreja. Amém, gente? Amém? Vai ser uma grande bênção, que alegria que a gente vai ter de batizar vocês e vocês serem aí membros dessa igreja tão especial que nós amamos todos. Romanos capítulo 12, versículo 11. Diz assim: e nunca, repita comigo, nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Vamos ler, como é um versículo muito curtinho, acho que a gente consegue ler juntos. Vamos ler juntos? Vamos lá? Amém. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Meus irmãos, esse pequeno versículo, ele faz parte de um conjunto de orientações muito, mas muito importantes que o apóstolo Paulo está dando à igreja de Roma. Paulo escreve essa carta e no capítulo 12, a partir do versículo 9, ele vai dar algumas orientações muito especiais para a igreja. Por exemplo, a partir do versículo 9, ele vai dizer assim, olha, que o amor deve ser sincero. Ele vai dizer que nós devemos odiar o mal e devemos nos apegar ao que é bom. Que nós devemos nos dedicar uns aos outros com amor fraternal, que nós devemos preferir dar honra aos outros do que a nós mesmos. Então, a partir do versículo 9, até lá na frente um pouquinho, até o versículo 21, o apóstolo Paulo está dando orientações muito especiais para a igreja, sobre coisas que não podem faltar no nosso meio, que não pode faltar na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Coisas que devem fazer parte da nossa caminhada, da nossa trajetória. Olha, um homem e uma mulher de Deus, um homem e uma mulher que tiveram uma experiência com Deus, eles não mudam a roupa, somente a maneira de vestir, a maneira de falar. Eles têm mudanças internas muito precisas, muito preciosas, provocadas por Deus. Nós não vamos falar sobre todas essas orientações do apóstolo Paulo. Em outra oportunidade, a gente vai poder falar. Mas essa semana, lendo esse texto, esse pequeno versículo me chamou muita atenção. Porque o apóstolo Paulo vai dizer, dentre tantas coisas que precisam acontecer, estar presentes na nossa vida, ele vai dizer, não pode faltar em vocês, nunca deve estar ausente da vida de vocês, não deve faltar nunca o zelo. E é muito interessante se a gente vai pesquisar o que é zelo. O que é zelo? Zelo é uma forte disposição, zelo é um empenho,
Zelo é diligência, zelo é um empenho que a gente faz intencionalmente. Zelo é um cuidado muito especial. Mas é um cuidado diferente daquele assim, eu cuido disso aqui. Não, mas quem tem zelo, cuida muito. É um cuidado muito especial. É um cuidado excessivo, mas não na ideia do excessivo para o lado ruim, mas é um cuidado muito especial. Uma disposição, um empenho, uma forte vontade de fazer alguma coisa. O apóstolo Paulo vai falar, não falte a vocês esse zelo. Essa palavra grega, no grego, ela tem uma ideia desse zelo. Além de ser esse cuidado excessivo, esse cuidado especial, ele tem uma ideia de fervor. Então, o que Paulo está dizendo àquela igreja é que nunca falte esse cuidado, que nunca falte essa disposição, que nunca falte esse empenho de vocês, que nunca falte esse fervor de vocês. Zelo, então, é a gente cuidar, zelo é a gente fazer algo com excelência. Mas não é muito interessante que quando o apóstolo Paulo vai falar de zelo, de cuidado, da gente zelar sobre algo, esse texto esteja inserido dentro desse conjunto de orientações que tem relação com o amor? Porque esse conjunto de orientações de Paulo tem relação com o amor, a ideia da manifestação do amor em nosso meio. E justamente não faltar o zelo está dentro dessa ideia, desse conjunto de orientações sobre o amor. Talvez o apóstolo Paulo está querendo dizer para nós o seguinte: ser zeloso é uma manifestação de amor dos filhos de Deus. Gina, ser zeloso, cuidadoso, atento, diligente, fervoroso, é uma qualidade, está dentro da categoria de amor, ou seja, pessoas zelosas são pessoas que amam muito. Pessoas zelosas expressam o amor. O zelo é, então, uma expressão de amor. O cuidado das coisas é uma expressão de amor. É interessante porque se nós formos pesquisar na Bíblia, nós vamos encontrar, por exemplo, em Naum, nós vamos encontrar em Deuteronômio, essa expressão de zelo, agora não relacionada com a gente, com o ser humano. Nós encontramos o zelo sendo vinculado a Deus. A Bíblia diz que Deus é um Deus zeloso, que Deus é um Deus cuidadoso. Deus é um Deus zeloso pela sua palavra. A Bíblia diz que Deus zela pela sua palavra para que ela se cumpra. Ou seja, a Bíblia diz que a palavra de Deus nunca volta vazia. Antes, cumpre o propósito dele na vida de quem ele quer abençoar. Então, Deus é zeloso com a sua palavra. Deus é zeloso com o seu povo. Nós estamos, irmãos, debaixo de um cuidado especial de Deus, de um cuidado maravilhoso de Deus. Deus é zeloso com a sua palavra, Deus é zeloso com o seu povo e Deus é zeloso com o seu nome. Deus zela pelo seu próprio nome. Deus é zeloso, cuidadoso com o seu nome. Por isso que um dos mandamentos que a gente tem é que nós não devemos o quê? Falar o nome de Deus em vão. Não devemos citar o nome de Deus, não é um nome qualquer que deva ser utilizado de qualquer forma. Deus zela pelo seu nome. Ou seja, quando a Bíblia fala que ele é zeloso com o seu nome, ele está dizendo que ele é zeloso com ele mesmo e com o propósito que ele tem. Por isso que ele pede para nós, ele nos orienta a sermos absolutamente zelosos, ou seja, que nunca falte em nós o zelo. Por quê? Porque zelo é uma expressão de amor, assim como Deus nos ama, ele nos convida a sermos zelosos no amor. Meus irmãos, então eu queria pensar com vocês sobre o que nós devemos ser zelosos.
Por exemplo, nós devemos ser absolutamente zelosos no nosso amor a Deus. Amém? Cuidadosos no nosso amor a Deus. O amor, irmãos, é uma palavra que, no nosso meio, na sociedade, ela caiu dentro de uma categoria das palavras que perderam o seu sentido, não é verdade? Nós dizemos, por exemplo, que amamos comidas, amamos sorvete, amamos... O que, gente? Nete, você ama o que em termos de comida? Hã? Rabanada, né, gente? Rabanada é campeã. Então, nós usamos, por exemplo, a palavra amor para expressar o nosso gosto por alguma coisa. Por exemplo, casais de namorados começam a namorar, depois de uma semana, muitas vezes a gente já escuta aquela que assim, eu te amo muito. Eu te amo muito. Não, assim, o namoro começou uma semana. A pessoa não sabe nem o sobrenome do outro, né? Mas em uma semana a palavra já vem, eu amo você. Você percebe como é que a gente já utiliza a palavra e, às vezes, em utilizar uma palavra, nós vamos esvaziando no seu sentido. Então, a Bíblia diz que nós devemos ser zelosos no nosso amor a Deus. Por exemplo, nós não devemos amar a Deus de qualquer jeito, de qualquer forma. Não devemos amar a Deus como se nós estivéssemos fazendo uma coisa tão corriqueira, tão banal. E nós devemos ser zelosos com o nosso Deus e amá-lo de todo o nosso coração. E aí a gente deve perguntar o seguinte: quais são as manifestações ou quais as características de alguém que ama a Deus de verdade? Não daquele amor que a gente expressa muitas vezes sem ter um relacionamento profundo. Por exemplo, alguém que zela o seu amor pelo seu amor por Deus, cuida das coisas de Deus com muito cuidado. E uma pergunta que a gente deve fazer sempre para nós é como eu estou lidando com as coisas relacionadas com Deus. Por exemplo, eu amo muito a Deus, mas eu não consigo nunca chegar na hora num dia de culto. Percebe? Minha expressão de amor e a minha realidade. Eu amo muito a Deus, mas eu não tenho prazer em ler a sua palavra. Tem alguma coisa que está desalinhada? Eu amo demais a Deus, mas eu não tenho vontade nenhuma e prazer nenhum de falar com Ele em oração. Eu amo muito a Deus, mas eu não tenho vontade de obedecer às suas orientações. Entre aquilo que eu quero fazer e aquilo que Deus manda eu fazer, eu sempre fico com aquilo que eu quero fazer. Entre proporcionar prazer ao coração de Deus e proporcionar prazer em nós ficamos sempre com o prazer que nós temos, ainda que o nosso prazer fique desalinhado com a vontade de Deus. Percebe? Como muitas vezes nossa forma de falar de amor a Deus, ela é esvaziada, ela não tem o zelo. Então, irmãos, se nós amamos a Deus, nós somos chamados a que não falte em nós o zelo por Ele, o cuidado por Deus, o nosso amor a Deus, manifestado na forma como nós nos relacionamos com Ele, com a forma como lidamos com as coisas dEle. Por exemplo, meus irmãos, às vezes a gente comparece diante de uma autoridade, seja o governador, presidente, seja qualquer um. Apesar que esses caras estão muito caídos, né, gente? A gente, na verdade, não quer nem estar junto deles, né? Mas antigamente, a gente comparecer diante de uma autoridade, a gente se dirige a elas de uma forma muito respeitosa, não é verdade? Por exemplo, você vai a um tribunal, você não fala com o juiz de qualquer jeito. Você não se expressa a ele de qualquer jeito. Você nem se veste de qualquer jeito. Você nem faz as coisas de qualquer jeito para ele. Por quê? Porque você está diante de uma autoridade, está diante de alguém muito importante.
Mas você já percebeu que, às vezes, a gente, no nosso trato com Deus, nós perdemos completamente o temor? Porque o temor e o amor, eles caminham absolutamente juntos. Que muitas vezes nós tratamos Deus como estamos tratando um coleguinha, como estamos tratando um amigo da faculdade, um colega de trabalho. Nós, muitas vezes, e a Bíblia fala sobre isso, fazemos pactos com Deus. Fazemos acordos com Deus, fazemos votos com Deus, e que nós não cumprimos, não é verdade? Muitas vezes a gente tem mais zelo com um amigo, que combina assim, cara, vou te encontrar, Jeane, às 4 da manhã, da 3h30 eu já acordei, porque eu não quero de jeito nenhum, porque eu marquei com a Jeane às 4 da manhã, eu não quero decepcioná-la, eu não quero deixá-la esperando, eu não quero ser desrespeitoso com ele, eu acordo às 4 da manhã, quando é 3:45 eu estou na porta da Jeane, e isso é um sinal de um tremendo respeito que eu tenho pela amizade com ela. Às vezes, irmãos, nós temos muito mais zelo com esses compromissos nossos, e que devemos ter, obviamente, do que temos com os compromissos com Deus. Quantas vezes a gente fala assim, poxa, essa semana eu vou separar tempo para a leitura da palavra de Deus. E quando vai ver, a semana entrou série, entrou livro, entrou receita, e você testou 4, 5, 6, 7 receitas novas. Já saiu lá do biscoito, Diogo? Que lembro da última vez que eu te usei como exemplo, era só biscoito. Agora já está, né, um negócio mais elaborado. Né? Um biscoitinho mais, né? Então, às vezes a gente gastou esse tempo todo com tantas outras coisas, mas a nossa boca declara, eu amo a Deus demais, eu amo a Deus demais, mas não tem zelo, não tem cuidado. Às vezes eu vou fazer alguma coisa para Deus. Irmãos, tudo que acontece numa igreja, aqui eu não estou querendo convencer você a fazer algo aqui, não é nada disso. É do Espírito Santo que convoca você à obra do Senhor, sabe? Que chama você para fazer. Mas veja, às vezes a gente não chega atrasado numa questão do nosso trabalho, porque a gente chega na hora certinha, mas às vezes a gente tem um compromisso aqui na igreja, marcou com alguém um ensaio de alguma coisa, vai arrumar alguma coisa, ou vai dar um discipulado, ou vai fazer um negócio. Meus irmãos, mas é para Deus, e quando é para Deus, às vezes a gente falta aqui o zelo, falta o cuidado, falta aquela expressão maravilhosa de amor a Ele, de respeito a Ele. Então, a palavra nos convida a sermos zelosos no nosso amor por Deus. Essa semana, eu estava conversando com, não vou chamar de amigo, porque ele não é um amigo, é um colega, né, uma pessoa que eu conheço, e ele estava... Às vezes, algumas pessoas de outras igrejas me procuram para fazer queixas das suas igrejas. É possível que alguém daqui também procure outras pessoas para fazer queixa dessa igreja com alguém de outra igreja. E a gente não devia fazer isso, né? Porque se a gente tem alguma coisa no próprio lugar, é no próprio lugar que a gente devia procurar. Mas esse meu amigo, esse colega, veio me procurar, e ele veio falar comigo acerca da igreja dele. Ele achava muito superficial. Ele dizia para mim, Sérgio, eu queria mais profundidade, eu queria, sabe, mais fundo, e a gente está muito na superficialidade, a gente fala muito dos mesmos assuntos, e assim, eu queria ir mais fundo, sabe, eu queria muito mais, eu falei, nossa, que coisa fervorosa, né? Que coisa apaixonante, que coisa incrível, mas em algum momento Deus falou comigo assim, faz umas perguntas para ele. E aí a gente começando a conversar, e eu perguntei, cara, deixa eu fazer uma pergunta muito importante para você. A sua igreja está distribuindo cesta básica? Aí ele falou, sim, cara, desde o começo da pandemia tem lá, a gente está distribuindo um monte de cesta básica, tem umas 100, começa as distorções do negócio, assim, tem umas senhoras da igreja que ficam arrumando as cestas básicas. Olha aí, a ideia, né? Quem disse que essa é uma tarefa exclusivamente das senhoras da igreja? Tem uma senhora da nossa igreja que cuida disso, que é a Eloana, uma senhora ali. Mas,
junto com a senhora, tem outras pessoas aí que, na cabeça dele, tem umas senhoras da igreja que cuidam disso. E aí eu perguntei, desde quando que está acontecendo isso? Ele disse, cara, desde abril. Abril a gente começou lá a se mobilizar. Eu falei, quantos quilos de alimento você levou para a sua igreja de abril até agora? Aí ele falou, acho que nenhum. Então, de abril para cá, você não levou nem 1 quilo de alimento para ajudar as senhoras da igreja a arrumar a cesta básica. Não. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Você é um dizimista? Ele falou, nessa área eu estou meio mal, assim, eu não sou, não. E eu perguntei assim, cara, assim, a derradeira, né? Assim, cara, tua igreja, o pessoal estuda a Bíblia, tem lá um estudo, um negócio lá, assim, uma classe, né? Que ele tem. Tem, cara, tem. O pastor da igreja, ó, isso não é daqui da igreja não, meus irmãos, é de outro lugar. Ele falou assim, não, o pastor lá da igreja, ele está se esforçando, ele faz uma live por dia. Ó, meu irmão, eu sou eu tenho que fazer o estudo da Giane, eu sou um preguiçoso. Na igreja dele, o pastor dele faz uma live por dia, eu faço uma por semana, às quartas-feiras. Todo dia o pastor dele dá um estudo bíblico e tem uma equipe da igreja dele, que tem lá toda semana uma baita de uma aula, e eu perguntei, cara, quantas vezes você participou da live lá do seu pastor? Diga, pastor, eu não participo não. Desde quando está a live? Desde abril. Tudo lá começou em abril. Aqui começou em março, lá em abril. Cheguei desde abril, você não assisti 1, 2, mas eu acho aquilo tudo muito chato e tal, não sei o que. E aula? Quantas aulas você participou lá, assim? Eu não acesso muito, não. Eu vejo outras paradas, assim, não sei o que. Cheguei, meu filho, você está buscando profundidade, mas você ainda não conseguiu se dar bem no raso. Você não consegue nadar numa banheira. Você está querendo ir para uma piscina olímpica. A sua igreja está coletando alimentos para ajudar as famílias carentes. Você quer profundidade, mas não conseguiu entender que você, em vez de comer um sanduíche, precisava levar 1 quilo de arroz. Ele ficou assim. Eu cheguei, você quer profundidade? As pessoas estão estudando a Bíblia. E você está estudando? Que profundidade! Você está na categoria que o autor aos Hebreus diz, eu queria vos dar comida sólida, mas você ainda está no leite, Em vez de profundidade, tire nota boa nas questões mais elementares da fé, das questões mais simples da fé, porque profundidade, meus irmãos, nós vamos mais fundo quando nós começamos a nadar melhor. Lhes faltava, sabe o quê? O zelo. Ele tinha uma boa intenção, ele tinha uma boa vontade, mas faltava a ele o quê? O zelo. Ele queria ir muito mais fundo, quando, na verdade, ainda não tinha entendido o básico. Você percebe isso, meus irmãos? Porque não é possível que um crente, onde a igreja, desde abril, está coletando alimentos para a cesta básica, e não é alguém que não tem condição, meu irmão. Quando não tem condição, o que tem? Ela está recebendo a cesta básica. Quando tem condição, ela está abastecendo a cesta básica. Quando não tem condição, está recebendo a cesta básica. Esse menino é alguém que tem condição. E aí ele está desde abril e não se sentiu mobilizado para levar 1 quilo de arroz e está querendo profundidade de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você fosse Deus, você se aprofundaria na relação com Ele? Hein? E, Gina, você se aprofundaria com Ele nessa relação? Eu estaria com ele repetindo as mesmas coisas o tempo todo. Para quê? Para que ele pudesse passar do estágio elementar, para que Deus pudesse estar falando coisas muito mais profundas. Meu irmão, não dá para querer ser missionário se não ora nem pelos perdidos da família. Não dá para querer ir para a África, evangelizar a África, se não consegue comer uma comida mais simples para que o outro consiga comer também.
Não dá para querer fazer uma aventura profunda com Deus, se ainda no elementar de ler a Bíblia e orar, a gente ainda não consolidou. Por quê? Porque você vai para a África e vai chegar num lugar onde não tem crente nenhum, às vezes você é o primeiro crente daquele negócio. Não tem ninguém para ler a Bíblia para você, não tem ninguém para cantar com você, não tem ninguém para orar com você. É você que vai fazer isso tudo. Isso está dentro da categoria da profundidade. A gente só consegue acessar a profundidade quando a gente já domina a superficialidade. E aí, quando a gente já domina as coisas elementares, Deus nos chama para um aprofundamento espiritual muito maior. Você quer aprofundar no teu relacionamento com Deus? Seja fiel, seja um cara zeloso nas coisas mais simples da fé cristã. Deus vai te conduzir a um zelo muito maior, muito mais profundo. Bom, a Bíblia nos convida a sermos zelosos pelo nosso amor a Deus, mas também a Bíblia nos convida a sermos zelosos no nosso cuidado com o outro. Não é verdade? A Bíblia nos chama, meus irmãos, o cristianismo é uma expressão de fé comunitária. É uma expressão de fé onde o outro faz parte da minha história. Então, o cristianismo, a relação com Deus, ela me leva a uma relação onde a vida do outro importa. Lembrando do exemplo desse meu amigo, ele quer aprofundar na relação com Deus, mas ele não está nem um pouco preocupado se o irmão da igreja está comendo. E aí a gente lembra de João, né? Como dá para amar a Deus a quem eu não vejo, se eu não consigo amar o meu irmão a quem eu vejo? Então a palavra nos chama a sermos zelosos nesse cuidado com o outro, nesse zelo com o outro, nesse cuidado com o outro. E meus irmãos, é isso. Esse cuidado se reflete da seguinte forma: alguém perdeu um ente querido, que é seu irmão aqui da igreja perdeu um ente querido. Você deu uma ligadinha? Mandou uma mensagem? Alguém está passando por um momento de enfermidade, de alguma coisa, você não deve ficar esperando que o pastor tem que ir visitar, Não, gente. Está percebendo o cuidado com o outro? Nesse cuidado com o outro, nós devemos ser absolutamente zelosos e cuidadosos. Eu tenho que ser, mas e você também. Nós somos chamados a zelar por isso. Por isso, o bem-estar do outro, a vida do outro, a necessidade do outro, também faz parte do nosso cuidado, também faz parte do nosso zelo. Nós precisamos também ser zelosos conosco mesmo, né? Às vezes, irmãos, nós temos muito zelo e cuidado com Deus e com o outro, mas às vezes a gente esquece da gente mesmo. Você tem dormido bem? Você tem se alimentado bem? Você tem praticado alguma atividade física? Você tem tirado um tempo para você? Você tem se cercado de amizades que venham contribuir com você? Ou você está cercado de relacionamentos tóxicos, abusivos, que só fazem detonar a sua alma? Você está num relacionamento, né, que seja de namoro, de noivado, ou quem sabe de casamento, abençoador, onde você abençoa e está sendo abençoado? Você tem amigos com quem você pode compartilhar uma coisa íntima? Por exemplo, você tem alguém com quem você consegue compartilhar uma tentação, um momento difícil na sua vida espiritual? Você tem alguém que você consiga dividir isso? Você tem cuidado da sua alma para não guardar ali dentro rancor, mágoa, raiva, ódio? Percebe? Nós precisamos ser zelosos também com a gente mesmo. Somos zelosos no amor a Deus, somos zelosos no amor ao outro e somos zelosos no amor com a gente mesmo. E aí talvez você esteja perguntando como é que isso é possível. Como é possível a gente ser zeloso com a gente? Como é possível ser zeloso com Deus? Como é possível ser zeloso? Ora, só dá para ser zeloso quando nós somos fervorosos no Espírito. Quando nossa busca por Deus está intensificada.
Deus nos dá esse cuidado, Deus nos faz experimentar esse cuidado quando a gente começa a buscar a Deus. Nós precisamos ser fervorosos no Espírito, fruto de uma busca por Deus, fruto da nossa santificação. Por isso que ele diz, sejam zelosos, que não faltem o zelo, sejam fervorosos no Espírito, busquem a Deus. Meus irmãos, as coisas espirituais precisam fazer parte da nossa vida, das nossas conversas, do nosso dia a dia. Nós precisamos que Deus faça parte da nossa rotina, do nosso tempo, do nosso dia. Nós precisamos ter ambições espirituais. Nós precisamos ter ambições espirituais no sentido, eu quero ouvir mais a Deus, eu quero estar mais sensível a Deus, eu quero orar e ver o mover de Deus, eu quero tocar e cantar, e eu quero ver Deus agindo, e para isso eu quero buscar a Deus, eu quero interceder por pessoas, eu quero santificar a minha vida. Santificação significa separação. Tem coisas que não agradam a Deus que eu vou deixar de fazer, e tem coisas que agradam a Deus que eu vou buscar, e com isso nós conseguimos ser fervorosos no Espírito. Para quê? Para sermos zelosos naquilo que fazemos, para cumprir aquilo que Paulo fala, e sirvam ao Senhor. A razão disso tudo é que nós estamos num movimento de caminhar com Deus e servir a Deus. Meus irmãos, que não falte para nós o zelo, que não falte para nós o cuidado, que não falte para nós essa diligência, que não falte para nós esse movimento na direção de Deus, na direção do outro e na direção de nós mesmos. Meus irmãos, nós seremos zelosos a Deus quando nós entendemos quem Cristo é e o que Ele realizou por nós.